Um minuto. Tá vendo isso aqui, ó? A maior vergonha que a gente passou. É a maior vergonha. Eu queria utilizar essa camiseta com orgulho. Mas não dá, não dá. Infelizmente, é o que tá acontecendo. Depois de 2014 eu ainda consegui torcer de verdade pra seleção. Mas, olha aqui, ó. Casemiro. Corre, pelo amor de Deus. O outro. Que bosta é essa, Danilo? Bom, vamos pro vídeo logo. Fala pessoal, aqui é o David. Bem-vindo a mais um Sala Verde. Hoje o dia um vídeo não tão agradável, né? Falar da eliminação da seleção brasileira, que apesar da gente não ter botado muita fé quando sai a escalação, eu acho que quando saiu já era uma coisa meio premeditada, né? Falei aqui que seria um jogo difícil, falei que contra o Japão já seria um jogo difícil, e contra a Noruega a gente teria que tomar cuidado com cruzamento e bola aérea, né? E teríamos que tomar cuidado com o quê? Meio campo também, onde saem os 2 gols, ou os 3 gols, né? São por ali onde saem os 3 gols da Noruega. E, cara, antes de começar, antes de falar sobre esse jogo, deixa o like aí, se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém que gosta de futebol. Eu vou tentar aqui trazer conteúdo de outros jogos da Copa do Mundo, tentar acompanhar aí as quartas e as semifinais aí, que eu acredito que serão grandes jogos, né? Mas a seleção brasileira não vai estar lá, então vou falar só dos principais jogos, aqueles que forem realmente jogos bons de se assistir, né? Jogos de Copa do Mundo, que eu vinha falando, né? Na segunda rodada da Copa do Mundo, eu já tava falando, os times estão acordando e quem não acordar vai se dar mal. O jogo de Copa do Mundo não pode dormir, não pode vacilar. Acabou que o Brasil teve alguns vacilos. E o principal responsável pra mim, na minha opinião, é o Ancelotti. Por quê? Porque desde a convocação ele convoca mal, né? Então, ele tem opções muito boas para colocar ali no meio campo. Opções muito boas para convocar, para ser um suporte para a defesa, né? Para um jogo como esse, onde você tem que marcar firme ali o atacante que está atacando pela beirada. Um jogo como esse que você precisa de uma saída, uma impressão ali fora da área, na entrada da área. E ainda assim ter uma cobertura, né? Para caso você erre o bote, ter uma cobertura ali para tirar essa bola, rifar essa bola. E tinha algumas opções, e ele optou por trazer alguns jogadores que, cara, não dava esse suporte, né? Léo Pereira, Danilo, Alexandro, nenhum desses caras poderiam ser substituições para nenhum dos jogos que o Brasil teve na Copa. Nenhum desses caras. E mais, quando lesiona um jogador e ele vê que pode trazer outro, pô, era a hora dele falar, pô, vou trazer um cara bom. Aí ele vai e convoca quem? O Ederson, que, sinceramente, não é jogador de Copa do Mundo, né? Talvez ele não seria titular em metade dos times do Brasileirão. Metade dos times do Brasileirão ele seria reserva do reserva, tá? Eu tô falando aqui de Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Cara, todos esses times, ele seria reserva do reserva, porque ele não joga bola, cara. É bizarro, assim. O Ederson, ele é muito desconcentrado, ele não tem um refino na técnica dele. E mais, né, ele não corre certo. É difícil falar isso, mas um jogador profissional não correr certo dentro de campo é absurdo, porque cara, você passa a sua vida jogando, você fez base no profissional, você fez uma categoria de base, você tem que passar pela categoria de base para você se profissionalizar, a não ser que você seja um extra classe, tipo, sei lá, Leandro Damião, que surgiu aí por alguns anos e ainda assim depois desapareceu, né? A não ser que você seja um cara extra classe mesmo, para você se profissionalizar, tem que ser um jogador de base, você tem que passar por uma base no profissional, né?
E o Ederson, cara, parece que ele nunca fez base. Ele não acertava um domínio, ele não acertava um passe. É difícil, viu? É difícil. Mas vamos lá. Primeiro gol. Gol anulado da Noruega. Casemiro, Bruno Guimarães e Douglas Santos, se eu não me engano, tentam uma tabela. O Bruno Guimarães erra, né? Um passe ali. Sofre a trombada ali, erra o passe, fica pedindo falta. Juiz não dá. Noruega corre. Casemiro, quando você perde a bola, o que você faz como volante? Recompõe. Casemiro ficou olhando. E aí ele viu que a Noruega estava atacando pelo meio. Ele dá um piquezinho quando o jogador da Noruega toca pro lado, toca pra linha de fundo. Ele para. Se ele acompanha, não sai nem o gol que foi impedido da Noruega. Segundo gol. Segundo gol não, né? Primeiro gol agora, né? O gol que valeu. Gol do Haaland de cabeça. Já tava 0-0. O Ancelotti já tava desesperado. Ele faz uma substituição querendo tirar o Brasil de um sufoco que tava sofrendo da Noruega. Que até funciona brevemente, né? Mas aí ele coloca o Ederson. E o Ederson, o que ele faz? Ele vai conversar com os jogadores, porque é o momento ideal pra trocar ideia dentro de campo, né? Falar, e aí o Bruno Guimarães, você tá jogando muito, me dá o seu autógrafo? Sei que você perdeu o pênalti, né? Aos 13 minutos e 13 segundos. Mas eu quero tietar você. E aí ele fica lá, trocando ideia com os jogadores, né? Ao invés de marcar. E a Noruega esperta, atenta ao jogo, porque é um jogo de Copa do Mundo, você não pode estar desatento. A Noruega vai lá e começa a tocar a bola por onde o Ederson deveria estar, né? E aí, o Ederson falha, né? Ele falha na marcação, porque ele falha em fazer a formação ali. O Endrick tenta recompor, que é o buraco que ele deixa. O Danilo, ele volta, mas aí, quando o Endrick dá o bote, o Endrick, obviamente, o Endrick daria o bote e não iria continuar, porque ele não é um jogador de marcação ali, principalmente na ponta direita. Ele vai marcar sim, quando ele vê que o cara está extremamente só, né? E aí ele vai dar o bote pra tentar recuperar a bola, vai dar um pique ali. Mas ele não é um jogador que ele vai ficar insistindo na marcação a todo momento. E essa função não é dele, a função é do Danilo ali na direita. O Danilo, ele espera o jogador dominar, espera o jogador fazer todo o domínio. O Ederson também não diminui ali pra dar espaço pro Danilo jogar, né? Pro Danilo marcar. E aí o jogador norueguês levanta a cabeça e fala: ô Haaland, é pra você, hein, mano. E joga pro Haaland e o Haaland faz o gol. No segundo gol, a defesa do Brasil toda andando, o Casemiro andando do outro lado do campo, onde não tinha ninguém pra ele marcar. Eu não sei o porquê que ele tava trotando lá do outro lado. E no meio campo, onde que ele poderia ter recomposto, o Haaland recebe a bola e ainda faz aquela do Kiko, né? Agora eu vou chutar. E aí chuta e faz o gol. O Danilo, só com aquela paradinha na frente, toda hora, no cruzamento ele fez a mesma coisa. Ele não dá pressão, ele não tem capacidade de marcar mais, ele não é um jogador... Eu acho que o Danilo, ele parou de jogar há uns 10 anos, mas ninguém entendeu isso, tá ligado? Ele jogou lá no Santos, e é isso. Aí quando ele foi pro City lá, fez uma graça, o Pep Guardiola falava que gostava dele e tal, mas foi que nem o Fernandinho, né? O Pep Guardiola falou: não quero que ele saia, gosto muito dele, tomara que não saia. Mas não fez força nenhuma pra ele ficar, né? Porque já sabia do não potencial que ele tinha. Então, Danilo não faz a pressão, gol da Noruega de novo. E aí, tivemos o lance do Endrick, né? O lance do Endrick, que confesso, o jogador da qualidade do Endrick não é pra perder um gol daquele. Ele não pode perder um gol daquele. Mas eu não consigo culpar o Endrick porque ele foi jogado aos leões, né? O Endrick, ele teve vários jogos que ele poderia ter entrado pra ter minutagem, pra sentir a Copa do Mundo de verdade, pra fazer o gol dele de estreia, pra de repente dar um ânimo pra esse mata-mata e ele chegar confiante.
Mas não, o Ancelotti sempre falava: pô, não tá pronto, não é a Copa pro Endrick, o Endrick ainda não tá pronto. E aí, quando precisava, ele coloca o Endrick pra 5 minutos depois ele tirar ele da posição, que ele rapidamente tinha dado o resultado, porque ele já consegue sair na cara do gol, ele consegue fazer uma dupla com o Vinícius Júnior muito boa ali, né, naquele momento. E ele tira o Endrick da posição dele pra colocar o Neymar de falso centroavante. Se você ia fazer isso, Ancelotti, por que você não começou com o Neymar? Se você começa com o Neymar, aí você tira o Casemiro, que não corre. Tira o Casemiro, que não corre. Coloca o Endrick lá na frente e o Neymar no meio. O Endrick vai dar pressão lá na frente, onde ele consegue dar pressão, onde ele sabe dar pressão, onde ele rouba a bola pra ajudar os companheiros, onde ele faz a diferença. O Neymar consegue armar as jogadas todas pro Brasil, como o Neymar estava fazendo, porque não tinha um meio-campo para fazer a jogada para ele receber lá na frente, né? Ele não pode jogar de centroavante porque ele não é o centroavante. Ele é o cara que dá a bola pro centroavante. Ele é o cara mais experiente, ele não tem mais a mesma velocidade, ele não joga de costas, ele nunca jogou de costas na vida dele. E aí você inventa de colocar ele de centroavante, né? Pra quê? Pra queimar o cara e aí agora todo mundo ficar falando que a culpa foi dele. Então, e a mesma coisa com o Endrick, né? Você coloca ele pra ponta, tira o Ryan, que tinha crescido no jogo. Quando o Endrick entra de centroavante, o Ryan também cresce no jogo, porque o Endrick faz isso. Ele faz os outros jogadores ser potencializados. Até o Bruno Guimarães, que perdeu o pênalti, que perdeu o pênalti. Ele quase faz o gol, né? Se não fosse o impedimento do Ryan e a atrasada de bola do Casemiro pra tocar logo, né, pra cruzar aquela bola pro Ryan. Se não fosse o impedimento do Ryan e se não fosse o goleiro que fez uma baita partida, o Nyland, não sei se é assim que fala o nome dele, né, mas se não fosse o goleiro da Noruega que fez uma baita partida, cara, o Bruno Guimarães teria se redimido do pênalti ainda. E naquele momento, 1-1, jogo equilibrado. Poderia colocar o Neymar, caso viesse a ter um pênalti, ou caso precisasse de um cara para criar jogadas, não para finalizar jogadas, para criar. O Neymar é um cara, eu venho falando aqui desde o começo da Copa, o Neymar é um cara que tá jogando de meio campo no Santos. Por quê? Porque ele é mais criador, porque ele é mais, ele raciocina melhor, ele pensa melhor as jogadas. E se ele estivesse no meio criando, como ele entra lá no jogo da fase de grupos, se ele estivesse ali criando, ele teria achado uma bola pro Vinícius Júnior, ele teria achado uma bola pro Endrick, ele teria achado uma bola pro Ryan, que você tirou. Mas não, você preferiu manter o Danilo em campo todos os jogos, ele errando. Preferiu manter o Casemiro, que não corre, e preferiu começar a escalação com o Martinelli. Nada contra o Martinelli, mas o Martinelli é um jogador para segundo tempo, para dar velocidade quando você precisa. Quando você precisou de velocidade, não tinha mais ninguém para colocar no jogo. O Rafinha machucado. Aí você tem o Igor Thiago que não acerta um cabeceio. Aí o Martinelli acabou de sair. Quem você vai colocar para dar velocidade? Se todos os outros jogadores já estavam em campo ou já saíram de campo. Não tem, né? E aí como que faz? Não faz, né? Não faz. O Brasil mostrou que a convocação foi completamente errada, né? Mostrou porque não tinha opção para fazer as substituições certas para os momentos certos. E a escalação foi errada. O Martinelli, ele inclusive, ele não joga mal, mas as duas bolas que ele tem de chance para fazer o gol, ele não sai do chão, ele não consegue sair do chão para cabecear, né? Então é um jogador que é para receber a bola no chão, é um jogador para ir na velocidade, né? Não é um jogador para ficar ali criando jogadas ou para ser o centroavante, né? Matheus Cunha muito abaixo, não tem o que falar. E Alisson, cara, fez suas defesas, tem seus méritos, mas é um goleiro que espera em Deus que a gente não tenha outro igual. Porque o Alisson, na seleção brasileira, ele só fez milagre uma vez no Liverpool e nunca mais, né? Eu achei que o Marquinhos e o Gabriel Magalhães foram os caras que ainda estavam
entendendo que era uma Copa do Mundo, né? Mas o Casemiro, Danilo, Matheus Cunha, esses caras não entenderam que tava jogando uma Copa do Mundo. O Vinícius Júnior também foi a melhor Copa dele, eu acho que foi o auge dele na seleção brasileira. Ele nunca jogou tão bem na seleção brasileira, mas não entendeu o que é uma Copa do Mundo também, né? Porque uma Copa do Mundo você leva a porrada, você revida, né? Você não abaixa. É guerra. Copa do Mundo é guerra. E se você fica ocioso o jogo inteiro, cara, você não quer ganhar. Você quer perder, você tá pedindo pra perder. Bom, é isso. Eu acho que a gente tem uma esperança mais verde pra próxima Copa, né? E eu falo isso porque eu vi um post. Vou procurar aqui pra vocês. Aqui, ó. Um post da Cazé TV, onde ele projeta uma possível seleção para a Copa de 2030, né? Com outras pessoas, outros jogadores de uma outra geração. E aí ele coloca o Vinícius Júnior, que eu acredito que não vai estar mais num nível tão bom, tá? Mas é um jogador que possivelmente estará sendo sondado ali na seleção brasileira, principalmente porque ele tem contrato com a Nike, né? E os jogadores com contrato com a Nike sempre tem uma visibilidade muito grande dentro da seleção brasileira. O Endrick, o Estevão, que aí eu acho que, são as duas joias aqui que pode vir a ser cara, os caras pra fazer a diferença, tá? Estevão e Endrick. Mas eu acho que tem um cara que pode fazer a diferença junto com esses dois. E aí eu vou explicar, eu vou mostrar aqui no que eu montei, né? Numa possível escalação. Uma possível não, mas do que eu acompanho de futebol, que eu acho que seriam jogadores muito bons assim para estarem na Copa de 2030. O Andrei Santos, o Rodrigo e o Danilo. Eu acho que o Andrei Santos ele perde a vaga nessa Copa, mas eu acho que ele tem chance para a próxima Copa. Inclusive o Andreas Pereira do Palmeiras pode ter uma chance muito alta também de estar lá, dependendo das condições físicas que ele chegar para 2030. Eu acho que ele tem 27, ali ele vai estar pelos 30 anos, vai estar mais ou menos na idade do Rodrigo e do Vinícius Júnior, né? E o Rodrigo, cara, tem que ver como que ele volta dessa lesão. Tem uma série de fatores aí que pode influenciar, né? No como ele vai estar para essa Copa de 2030. E aí a defesa ele coloca o Kaique, Murilo, Gabriel Magalhães e o Wesley. E no gol ele coloca o Hugo Souza. Hugo Souza eu acho um nome razoável, não acho um péssimo nome, como muita gente fala, mas também não acho um excelente nome, como muitos falam também. Eu acho um nome razoável. Pode vir a ser, sim, o goleiro titular da próxima Copa, mas temos opções que podem vir a ser melhores, né? E aí, o que eu coloco tá aqui, né? Carlos Miguel, Gilberto, Carlos Miguel, do Palmeiras, Gilberto, pra quem não sabe, Gilberto é o lateral do Palmeiras, que tá emprestado pro Atlético Paranaense. Esse moleque joga muita bola. Ele me lembra muito o estilo do Daniel Alves de jogar, só que um pouquinho mais agressivo. E eu acho que o Gilberto, ele tem muita chance de chegar na seleção brasileira, caso tenhamos uma convocação um pouco mais justa, né? E aí eu repito o Murilo, né? O Murilo que é o zagueiro do Nottingham Forest. Eu acho que ele pode vir a ser um grande zagueiro para a próxima Copa. E troca o Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães pode ser, sim, uma possível Copa 2030, fazer uma dupla ali. Mas eu colocaria o Vitor Reis. O Vitor Reis é um excelente jogador, mostrou muito no Palmeiras, mostrou no City, tá? Para aqueles que acham que não, o Vitor Reis mostrou no City também. E na Espanha ele tem jogado muito bem. Quando entrou com a camiseta da seleção, não sentiu peso, jogou muito bem também. E coloco o Arthur do Palmeiras. David, mas você tá colocando só jogador do Palmeiras, é clubismo? Não, é os jogadores que eu acompanho e que eu sei que
são bons de bola, tá? O Arthur, inclusive, ele se tornou titular absoluto pós lesão do Piquerez no Palmeiras. Um Palmeiras que é super competitivo, que você tem que atacar e defender ao mesmo tempo, né? O Abel Ferreira, ele não dá brechas para essas posições, as laterais, né? Ele que era lateral, não iria ser diferente, né? Inclusive. E aí, Danilo Santos, que é o Danilo do Botafogo, hoje no Botafogo, possivelmente agora, pós-Copa, assinando contrato com o Palmeiras. E o Andrei Santos. O Andrei Santos, que ele nunca me desagradou. Nunca foi um grande craque pra mim, mas ele sempre foi um bom volante. Eu acho que ele tá muito perto ali do que é o Bruno Guimarães, tá? Então, com o Bruno Guimarães saindo, inclusive o Bruno Guimarães faz a melhor Copa da vida dele, né? Eu acho que talvez a melhor competição da vida dele. Não sei se... Ele nunca vi ele atuando tão bem, mas perdeu o pênalti crucial, né? Claro, a culpa não é dele, tá? O Vinícius Júnior deveria ter batido aquele pênalti. Todo mundo tem convicção disso, né? O Vinícius Júnior era o cara da seleção, ele deveria ter pegado a bola e batido o pênalti. Não importa se a comissão decidiu que o Bruno Guimarães tem que bater. E aí eu coloco no meio campo, eu não coloco o Rodrigo, mas assim, entendo que é uma virada de ciclo. Talvez seja muito cedo, mas eu colocaria sim Eduardo Conceição. Eduardo Conceição hoje, que tem 16 anos, vai estar com 20 anos na Copa de 2030. Esse moleque me lembra muito o Rivaldo jogando. Não tô aqui falando que ele é o novo Rivaldo, mas o estilo de jogo dele é muito parecido com o Rivaldo. Inclusive ele parece com o Rivaldo, é bizarro isso. Mas o Eduardo Conceição é uma joia assim que, se lapidada direito, se o Palmeiras souber trabalhar com ele, se ele for para um bom clube na Europa, que eu acredito que ele vá, ele vai ser um cara muito muito bom, assim. Ele é um meio campo muito completo, assim, arma jogadas muito bem. No ataque, eu tenho uma surpresa. Eu colocaria, obviamente, Estevão e Endrick, mas eu colocaria um moleque que chama muito a minha atenção, que ainda não está atuando no profissional, mas pode estar atuando no profissional no ano de 2030 na Copa. Pode estar atuando no profissional e quem sabe não está atuando num clube da Europa também, que é o Pablo Santos, o Pablo do Cruzeiro. O Pablo Santos é um jogador da base do Cruzeiro que tem feito assim jogadas muito boas. Ele é um cara que é muito versátil, ele joga pela direita, ele joga pela esquerda, ele joga de centroavante, ele joga pelo meio. E eu gosto muito quando ele tá pela esquerda, né? Eu acho que ele tem muito essa característica que eu não vejo, por exemplo, no Vinícius Júnior, de sair do zero e colocar na marcha 5, né? Acelerar o jogo do nada, assim, criar uma jogada do nada. O Vinícius Júnior, sempre que ele faz uma jogada boa, ele tá em velocidade, ele recebe a bola em velocidade. O Pablo, eu tenho acompanhado alguns jogos dele e ele tira a bola da inércia, ele sai do nada, ele consegue criar jogadas assim que para poucos jogadores que eu vi. Bom, é isso, galera. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever, curte, comenta aí quem você acha que deveria sair dessa seleção imediatamente. Quem você acha que deveria permanecer dessa seleção. Eu acredito que dos titulares, cara, nenhum deve ficar. Dos titulares, eu acho que talvez o Gabriel Magalhães tenha um espaço ali, mas de resto, cara, tira todo mundo, faz uma renovação, convoca os moleque novo pra jogar nesse ciclo, porque a gente precisa de sangue que queira ganhar, né? Essa Copa do Mundo deixou muito a desejar na vontade, na entrega. Apesar da... Cara, o Casemiro sai chorando e não me convence aquele choro do Casemiro, porque ele não corre em campo, não parece que ele tá se entregando, cara. Se ele pelo menos... Ele tinha que sair com cãibra, e é isso. Bom, é isso, valeu, vamos ficando por aqui. E falarei um pouquinho mais de Copa, mas vamos focar agora no Brasileirão. Vamos ver o que tem aí pela frente, né? Valeu!